Boa noite para todos muito bem-vindos na prática de hoje. Podem ficar à vontade de encontrar uma postura confortável, mantendo a coluna alinhada, o peito aberto. E aos poucos a gente vai direcionar nossa atenção para dentro. Vamos aos poucos tomar controle da respiração. E vamos procurar respirar de forma mais profunda, mais consciente. Procurando inspirar e expandir o peito, expandir a barriga, completamente preenchendo os pulmões, expandindo amplamente. E aí expirando, contraindo o peito, contraindo a barriga, se esvaziando por completo. Se leva a uma respiração longa, uma respiração consciente. Se permite escutar com atenção essa respiração e sentir o movimento que ela causa no seu corpo. E através desse foco a gente começa a se distanciar das distrações, dos acontecimentos do dia. E a gente começa a ficar cada vez mais presente na nossa experiência do nosso corpo, das sensações, na experiência do momento, respirando cada vez mais profundo. Venha juntando as palmas das mãos no centro do peito, esfregamos uma mão contra a outra, algumas vezes. E assim que a gente encerrar esse movimento, a gente mantém as palmas unidas no centro do peito, uma leve pressão, os dedos apontados para cima, polegares próximos ao externo. Relaxa os braços na medida do possível, mas mantém uma leve pressão entre as mãos. Continua com a coluna alinhada e o peito aberto e o seu foco interno. A gente vai vibrar o mantra Om Namo Gurudev Namo 3 vezes. Esse mantra visa nos levar a um estado de conexão. Então, por mais que você não conheça o mantra ainda, apenas escute com o tempo. Depois você pode assistir a algumas das aulas no nosso YouTube e praticar o mantra mais vezes, mas com o tempo, com a prática, com a repetição, o mantra vai se tornar natural, na medida que a gente reconhece o som e vai aos poucos arriscando de repetir o som e, enfim, um dia a gente consegue cantar ele sem problemas. Então leva a sua atenção para dentro, inspira profundamente em preparação, expira, inspira, expira, inspira para iniciar. Om Namo Gurudev Namo. Inspira profundamente, expira, relaxa as mãos, continua com a sua atenção interna, continua observando o seu corpo, sentindo e reconhecendo as suas sensações do seu corpo,
o seu estado, conhecendo uma conexão mais profunda com o seu interior, através da vibração do mantra. Muito bom. Como sempre, a gente vai fazer alguns breves exercícios de alongamento para trazer de novo um contato maior com o nosso lado físico, para distanciar, para dar uma chance para a nossa mente se desligar um pouco do que aconteceu hoje, do trabalho, dessas outras questões, e com isso trazer um pouco mais de atenção, trazer um pouco mais de presença. Para o primeiro exercício, a gente vai esticar as nossas pernas na frente, mantendo elas unidas. E a gente vai inspirar esticando os braços bem altos e aí nós expiramos dobrando para frente. E continuamos esse movimento no nosso ritmo, inspirando em cima, expirando, dobrando e alongando. Pode continuar com mais algumas repetições. Estabelece um bom ritmo, uma respiração profunda conforme você se alonga. Procura movimentar da base do seu quadril, na base do seu tronco, na realidade, e levar o seu abdômen em direção às suas coxas. Respira fundo, movimenta profundamente, vai seguindo. Assim que você estiver confortável com o movimento, é importante lembrar de fechar os olhos e se permitir realmente cortar as distrações visuais, fazendo um pouco mais fácil a gente manter essa tensão interna. Respira fundo e continua movimentando. Inspira. E expira, relaxa. E vem agora juntando os seus pés na sua frente. Entrelaçamos os dedos das mãos, seguramos a ponta dos nossos pés. Coluna alinhada, peito aberto. Respira profundamente conforme você balança os seus joelhos, as suas pernas. E mantém o seu peito aberto, a coluna alinhada. E quando estiver confortável, de novo, fecha os olhos e leva a sua atenção para dentro. Mais alguns movimentos, procurando sempre levar as laterais das pernas em direção ao chão com esse movimento. Pode criar um bom embalo do movimento dos joelhos. De acordo com o seu conforto, esse embalo ele vai favorecer para que a gente aos poucos vá soltando. Inspira, encerrando. Expira. Voltamos sentando com as pernas cruzadas. Apoiamos as mãos nos joelhos. Inspiramos, flexionando a coluna para frente, abrindo o peito. Expiramos, flexionando a coluna para trás. Pode de novo seguir no seu ritmo. E assim que você estiver confortável, fecha os olhos, leva aquele ponto de introspecção mais uma vez, sentindo a sua respiração, sentindo o corpo, sincronizando esse movimento com a respiração e movimentando de forma fluida. Conforme você se aquece, você pode aumentar o ritmo de acordo com a sua capacidade, o seu conforto, mas se você preferir manter um ritmo mais lento, também não tem nenhum problema. Últimas repetições, realmente aprofunda o movimento. E inspira, encerrando o movimento no centro, coluna alinhada. Expira, relaxando. Muito bom. E começamos alguns movimentos circulares com a nossa coluna. Inspirando conforme
alongamos para frente, projetando de novo o peito. Expiramos conforme a gente curva a nossa coluna para trás. Inspirando de novo na frente, expirando atrás, continua. Mais alguns círculos. Trocamos o sentido do movimento agora. Inspira no centro e expira, relaxa, movimenta os seus ombros em círculos algumas vezes em um sentido. Movimenta no outro sentido. Inspira, estica os ombros bem altos e expira, permitindo soltá-los completamente. E venha soltando agora sua cabeça para frente, o queixo próximo do peito. Movimenta a cabeça em grandes círculos, um movimento lento. A respiração acontece de forma natural. Troca o sentido do movimento. Inspira, voltando no centro com a coluna alinhada. Mantenha os seus olhos fechados. Expira, relaxando, ainda com os olhos fechados. Toma alguns instantes para observar o seu corpo, observar suas sensações físicas e avalia como que o seu corpo está, como que a sua sensação do seu corpo está. Depois de alguns simples movimentos, alongamentos, com respiração um pouco mais profunda do que a gente faz normalmente. Reconhece seu corpo nesse momento, seu estado mental nesse momento, brevemente. Depois de alguns minutos, uns 10 minutos de exercícios e alongamentos bem simples. Se aprofunda nessa sensação. Muito bom. Na Kundalini Yoga, a gente tem técnicas de meditação. Em várias linhas de yoga a gente encontra, não só de yoga, mas em religiões, em outras linhagens espirituais, a gente encontra várias técnicas diferentes para nos induzirmos a um estado de meditação, né? Na Kundalini Yoga a gente encontra bastante técnicas que envolvem mudras, né, posturas das mãos, que tem efeitos até num sentido energético, mas também num sentido, às vezes, até psíquico ou psicológico. Enfim, a gente tem, muitas vezes, técnicas que envolvem entoação de mantras, né, então de palavras, de vibrações, que também geram algum efeito mental, emocional. E muitas vezes também através de pranayama, essas respirações que também nos levam em contato com esse lado mais mental e psicológico, e até, dependendo de como a gente faz as respirações, até a um lado hormonal, né? Então, existem técnicas que a gente simplesmente senta em silêncio, porém muitas vezes essas técnicas são um pouco mais difíceis da gente atingir. Na Kundalini Yoga a gente acaba encontrando várias técnicas que envolvem bastante pontos de foco diferentes, justamente para a gente estar ocupando a nossa mente e evitar que a nossa mente vague demais. Então, através de dando bastante atividade, né, bastante ponto de foco, a gente está procurando manter a nossa mente centrada, na onde a gente está escolhendo ativamente a cada momento manter o foco. Com isso, a gente está fortalecendo
uma habilidade da gente manter a nossa mente focada, a nossa energia mental direcionada num ponto que a gente realmente está escolhendo. E isso a gente vai desenvolvendo essa capacidade com o tempo. Eventualmente é interessante a gente fazer prática de meditação em silêncio mesmo, seja observando a respiração, observando o corpo, mas às vezes isso talvez não seja o mais alcançável logo de início, mas cada um vai reconhecer a sua prática e vai saber o que é possível e o que é mais prazeroso. Inclusive, em outras linhagens, a gente vê também práticas de meditação induzida, em que a pessoa que está direcionando induz uma sequência de pensamentos, de visualizações, de sensações, enfim, através da fala. Na Kundalini Yoga é um pouco menos comum, mas também existe, às vezes, essa prática. Enfim, o que a gente vai fazer hoje vai ser uma técnica de pranayama misturado com um mudra que tem o intuito de equilibrar os nossos tattvas, ou os tattvas são basicamente os elementos que compõem o nosso corpo, né? E com isso, através do equilíbrio desses elementos, trazendo um sistema forte que consegue resistir, enfim, ao estresse e às dificuldades do dia a dia. Então é uma técnica de respiração que busca trazer esse equilíbrio. E o nosso mudra, a gente vai estar unindo todos os dedos das nossas mãos logo nas pontas. Os polegares eles vão ficar apontados na nossa direção, os outros dedos para frente, e as nossas mãos ficam à altura do nosso peito, à altura do centro do coração. Os cotovelos vão ficar paralelos com relação ao chão, então eles ficam relativamente elevados, e os nossos ombros vão ficar o mais relaxados que a gente conseguir. Essa vai ser a postura que a gente vai estar mantendo, e a gente vai manter uma pressão suficiente para estar juntando os nossos dedos, as pontas dos dedos, até a primeira articulação deles. Então é uma pressão razoável, mas não precisa ser demasiadamente desconfortável. Mas a gente quer manter essa leve pressão que está estimulando os nossos terminais nervosos, e é através dessa pressão que a gente tem essa correlação com o nosso sistema nervoso, enfim, o nosso corpo dessa forma. Esse é o mudra que a gente vai estar mantendo, uma leve pressão, à altura do peito, e o pranayama que a gente vai estar fazendo é uma inspiração longa, profunda, através do nariz, então uma inspiração completa, e nós vamos expirar fracionando a nossa expiração em 8 partes iguais. Isso é o grande desafio, a gente expirar cada parte o mais próximo, na mesma quantidade que for possível. Então a gente vai estar expirando pela boca através de formar um bico com a nossa boca, quase que tensionando, formando um O com a nossa boca. Então fica mais ou menos assim a prática. E aí por diante. Com a expiração, você vai tentar estar ativando o seu abdômen com cada uma dessas parcelas, mas você quer evitar de deixar o ar entrar de novo a partir do momento que você soprou ele para fora. Então a expiração vai ser em parcelas, e conforme você está expirando, você não deixa nada de ar voltar para dentro. Por isso que é importante a gente realmente controlar essa expiração, e através desse tipo de prática que a gente tem 8 parcelas da respiração, a gente está realmente desenvolvendo a nossa capacidade de controlar a quantidade de ar que a gente solta, como a gente está soltando, com qual força, enfim, a gente acaba realmente dominando esse controle da respiração. Então só mais uma vez, inspiramos pelo nariz, lento e profundo, e a gente fraciona a expiração através da boca, com os lábios e a boca formando um O, com os lábios apontados, fazendo um bico. E procurando expirar, ativando o abdômen, só que somente expirando as 8 parcelas. Procurando fazer elas iguais, e aí em seguida a gente inspira novamente e a gente vai seguindo essa sequência. A gente vai começar essa prática com um tempo relativamente curto,
Com o tempo, se você quiser, você pode refazer ela de novo no nosso canal do YouTube. Você pode ir, com o tempo, praticando todos os dias, aumentando o tempo que você faz essa prática. Eu vou indicar logo agora, no fim da prática, assim que a gente terminar, procura manter os seus olhos fechados e entrar num espaço de silêncio. Muitas vezes, depois da gente fazer técnicas de pranayama, é muito mais favorável e mais fácil a gente encontrar aquele estado para uma meditação silenciosa. Então, procura usufruir isso e evita abrir os seus olhos e dispersar dessa forma. Então, a gente vai procurar manter aquela introspecção através da prática completa. Preparados? Muito bom. Então, vamos entrar no nosso mudra, unindo todos os dedos, uma pressão razoável, cotovelos paralelos com relação ao chão, mãos à altura do seu peito, os olhos fechados, só que direcionados na ponta do nariz. Então eles ficam com essa direção para baixo, você deve sentir um leve alongamento do nervo óptico. E nessa postura, começamos o pranayama, inspirando profundamente pelo nariz, e expirando em 8 frações iguais pela boca. Últimos momentos, aperfeiçoa a postura, traz de volta a concentração em todos os pontos, mantenha essa concentração perfeita para esses últimos momentos. Inspira bem profundo. Retém o ar, aplica o Mudband, que é uma contração do esfíncter anal, os músculos do órgão sexual e o abdômen para dentro. Contrai essa musculatura inferior, leva o foco dos seus olhos ao ponto entre as sobrancelhas, mantenha a pressão nas mãos. Retém o ar, pulmões cheios, se conseguir inspirar mais um pouco, inspira. Preenche os pulmões ao máximo. Mantenha essa concentração, foco no ponto entre as sobrancelhas e o Mudband. E expira, inspira. E chacoalhamos as mãos,
soltando qualquer tensão nas mãos, soltando o mudra, chacoalha suas mãos, chacoalha, mantém o mudbandha e solta o ar agora. E vem relaxando as mãos, relaxando os seus braços, as mãos sobre os joelhos e continua com aquele foco interno. Observa o seu corpo, observa a sua respiração. Mantenha a atenção de si, da sua experiência a cada instante. Se você nota que a mente se distrai, se você nota que a mente se apega em algum pensamento, alguma linha de pensamento, traga a mente de volta para a sensação da respiração do seu corpo. Escutando a respiração, escutando profundamente. Inspira bem profundo. Expira. E unimos as palmas das mãos para concluir a nossa prática, vibrando o mantra Satnam 3 longas vezes. Inspira profundamente. Expira. E inspira para vibrar. Inspira e expira e dobramos para frente, levando a nossa testa em direção ao chão.